Boa noite, Gui. Seja bem-vindo. Tu tá conseguindo me ouvir bem? O áudio tá bom? Faz um joinha aí se tá tudo ok com o áudio. Mayra, bem-vinda. Que coisa boa. Me dê um feedback aí se tá tudo ok com o áudio, porque eu tô usando o microfone pela primeira vez, então acho que tá tudo bem, né? Então ótimo. Gente, obrigado pela presença. Neila, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à Semana Reequilíbrio, né? O primeiro dia de lives, que faz parte, é a nossa última semana da jornada 21 dias com Reiki. Por que eu quis fazer esta jornada, esta semana? Porque, como vocês, a maioria já foi meu cliente, né? Então eu aplico muito, trabalho muito com Reiki e foi uma forma de eu divulgar mais e melhor o Reiki, levar para conhecimento de todos, e também as lives é uma forma da gente interagir, de eu responder perguntas caso vocês tenham, da gente ter um contato maior, e também tenho mais tempo, né? Porque mais uma hora e meia a gente tem tempo suficiente para a gente conversar sobre um tema que eu particularmente eu sou apaixonado. Embora não seja tão bom de sentir, né? Porque em ansiedade ninguém quer sentir, mas é um tema que eu gosto muito de falar, e principalmente associado ao Reiki, porque eu já tive e tenho ótimos resultados com o Reiki no tratamento da ansiedade. Boa noite, Everton. Boa noite, Zi, Lucas. Sejam bem-vindos. Então, como eu já estou vendo que tem muita gente nova aqui na live, queria me apresentar, né? Muita gente não me conhece. Eu me chamo Denis França, eu sou acupunturista e terapeuta holístico, especializado em Reiki, sou mestre em Reiki, e também eu trabalho muito com ansiedade. Então, eu resolvi me especializar também na ansiedade, e porque também eu tenho, digamos que causa própria, né? Eu tenho propriedade de causa, melhor dizendo, para falar sobre esses assuntos, porque eu vou contar para vocês como eu cheguei no Reiki, que foi através da ansiedade. Então, talvez vocês se identifiquem até com a minha história, porque quem me levou ao Reiki, a conhecer o Reiki, foi uma crise de ansiedade enorme que eu tive há muitos anos atrás. E, coincidência ou não, porque para o universo não existe coincidência, né? A maior parte das pessoas que eu trato são justamente pessoas com ansiedade, que na verdade é o mal do século, né? Infelizmente é o mal do século, e eu acho, às vezes eu penso que o universo me preparou, fez com que eu sentisse na pele como era todo o processo para poder ajudar as outras pessoas. Boa noite, Anselmo, bem-vindo. Eu estou com umas colinhas aqui, né, um roteiro para entregar, fiz um conteúdo bem legal para a gente poder conversar. Só que antes de começar a live, propriamente dita, queria pedir gente, esqueci a palavra. Que vocês fizessem o seguinte, vocês encaminhassem, né, esta live, tem um aviãozinho aí embaixo, para 3 pessoas, pelo menos 3 amigos aí do Instagram que estiverem online, com a bolinha verde, e que você acha que vai ser útil o conteúdo dessa live para ele, tá? Queria que vocês também apertassem aí este coraçãozinho, porque assim o Instagram ele entende que quanto mais as pessoas estão gostando, mais ele vai entregar para outras pessoas. E para quem não sabe, o chakra cardíaco, né, é um dos preferidos da energia Reiki. Então, apertem aí no chakra cardíaco do Instagram, que é o coraçãozinho, tá bom? E, de antemão, já vou avisá-los que quem ficar até o final vai ter uma surpresa, hein? Então eu conto com vocês, quem quiser receber uma surpresa, fica até o final da live para a gente
Vocês vão ver como essa surpresa vai ser boa. Então, vamos lá. Eu queria só deixar de antemão avisar vocês que vocês me deem um feedback em relação ao áudio e a conexão, porque aqui em Brasília, eu estou em Brasília, está chovendo muito. Começou a chover muito agora à tarde e normalmente quando chove muito a conexão cai, fica mais lento. Aí qualquer coisa eu vou para o 4G, tá? Vocês vão me alertando aí, vão dando feedback, como é que tá som, imagem e qualquer coisa eu vou ajustando. Então, tá tudo bem, né, Mayra? Então, como eu comecei no Reiki, né? Eu escolhi esse tema, tratamento da ansiedade com o Reiki. Como eu falei para vocês no início da live, que eu tenho meio que propriedade de causa, vou contar a minha história um pouco para vocês, porque talvez vocês se identifiquem com ela, né? Porque talvez o que você esteja passando hoje aí, né? Aquela mente que não acalma, aquelas noites em claro, insônia, pensando no que vai fazer no dia seguinte, aquela compulsão por comer muito e principalmente por doce, aquela falta de concentração, aquela falta de foco, tudo isso eu já passei lá atrás e não vou mentir, eu ainda passo. Mas eu, graças a Deus e ao Reiki, eu tenho esta ferramenta literalmente na palma da mão que me ajudou, tem me ajudado e me proporciona ajudar outras pessoas. Então, quem se identifica... Oi, Carol, bem-vinda! Então, quem se identifica aí com quem tem algum desses sintomas, coloca aí no chat para mim. Bota uma mãozinha, bota eu, se tem pensamento acelerado, se não consegue dormir direito porque tem insônia, de tanto pensar no dia seguinte, que às vezes acorda até cansado, não teve sono reparador, de tanto que a mente não descansou. Tem infinitos cursos para fazer, infinitas coisas para realizar e não sabe por onde começar. Por quê? Porque não tem foco. Ó, Anselmo tem insônia, Fran, Scarlett, bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então, praticamente todo mundo tem esses sintomas. Saibam que a ansiedade, ela é normal e inerente a qualquer ser humano. Porém, não em excesso. Quando ela se torna em excesso, que é a patologia, né, então aí é que ela começa a prejudicar a nossa vida. Porque é normal nós estarmos ansiosos. Se a gente vai fazer, por exemplo, uma prova, né, a gente está ansioso para se dar bem naquela prova. Se a gente vai de repente fazer, por exemplo, aqui essa live, eu estava ansioso para entregar um bom conteúdo para vocês. Então, é normal esta ansiedade diante de algo que a gente não conhece. Porém, quando essa ansiedade ela se torna uma preocupação que começa a te prejudicar, começa a dar esses sintomas que eu mencionei antes, aí sim, aí é hora da gente começar a se analisar. Porque hoje em dia, até o Augusto Cury, ele fala no livro dele Ansiedade Mal do Século, que por sinal eu super indico, ele fala que hoje em dia a gente escuta qualquer barulho audível, por exemplo, num carro. A gente tem, quando a gente sabe quando o nosso carro tem algum defeito, quando tem um barulho diferente, mas a gente não para se ouvir. A gente não para saber o que é que está acontecendo dentro da gente. E às vezes a gente acha que é até normal estar nesse quadro de ansiedade. Só que não é. O nosso estado normal é estarmos bem, é estarmos com saúde, é estarmos plenos, mas diante dessa correria da vida, dessa nova era, principalmente a digital, né, que chegou com tudo, junto com a pandemia na verdade acelerou, fez com que a gente perdesse o estado normal que éramos para ter e ser, e simplesmente ficou como se fosse um carro desenfreado. O Augusto Cury ele até fala que uma das coisas que deveriam ser invioláveis para nós
é justamente a capacidade de produzir nossos próprios pensamentos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas perderam esta capacidade, né? Então, como eu cheguei no Reiki? Em 2013, eu sei, porque para quem também não sabe, eu também sou comissário de voo, trabalhei na aviação por 13 anos e agora eu não trabalho mais porque eu decidi fazer transição de carreira para focar 100% nas terapias, que eu acho que é a minha missão de vida, e principalmente no Reiki. Então, em 2000, a rotina de aeroporto, né, foi a qual eu já trabalhei. Eu trabalhei em 2010, comecei a trabalhar em 2010 no aeroporto, lá em Recife. Em 2013, eu fiz uma migração interna dentro da empresa, fui trabalhar como comissário de voo e assim passei 10 anos. E a rotina, né, tanto de aeroporto e principalmente do voo, dos comissários, é uma rotina que a gente não tem horário para comer, não tem horário para dormir, a gente está lidando constantemente com diversas pessoas, com diversas energias, com pessoas desde extremamente bem educadas até extremamente mal educadas, que infelizmente é a maioria das pessoas. Então, é uma rotina que o organismo, a fisiologia do organismo, ele demora para se acostumar. E quando se acostuma, começam a aparecer os malefícios. Então, quando eu estava ali voando, né, eu comecei a ver que era uma rotina muito louca, juntamente com a do aeroporto. Em 2013, eu tive um acidente de trabalho que eu torci meu pé. No que eu torci meu pé, eu tive que ficar de imediato, eu tive uma leve lesão no ligamento do pé, e eu tive que ficar já de cara 45 dias sem tocar no chão. Nossa, para mim isso aí foi o fim, porque era uma pessoa que tinha uma rotina extremamente ativa. De repente, já passar de cara 45 dias numa cama, né? Eu só ia da cama, do quarto, para o banheiro, para a sala, de muletas, dependendo de todo mundo, né? Porque eu não podia tocar no chão, dependendo da minha mãe, da minha irmã. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer nesses 45 dias deitado nessa cama? Aí eu fiz, caramba, já sei, não me resta o quê? Estudar, ou ler, fazer alguma coisa. Só que o não fazer, né, fazer nada, é uma coisa que nos causa ansiedade. Porque eu comecei a ver, eu ficava pensando, bem, já comecei a imaginar o que é que eu vou fazer para passar os 45 dias. Tá, aí eu comecei a dormir tarde, a acordar tarde, a comer em horários que saía da minha rotina. Então eu comecei a ter pensamentos acelerados. E comecei a ver, já, deixa eu ver tal livro. Aí começava a ler um livro, aí depois começava a ver uma série, imaginando coisas para fazer, para passar aqueles 45 dias que eu estava sem fazer nada. Porque eu tive uma rotina, eu tive uma ruptura de rotina muito brusca. De uma rotina extremamente agitada para não fazer nada. Então isso eu fiquei meio que perdido. E no que eu comecei a pensar no que fazer, eu comecei a ficar ansioso. Então eu comecei a desenvolver, eu comecei a comer praticamente os sintomas que a gente, a grande maioria, passou na pandemia, né? Só que eu estava pior, eu estava sem poder andar. Então, eu não podia sair, porque eu não conseguia. Eu comecei a comer muito, eu comecei, né, a ter todas essas funções de sono totalmente desregularizado. Então eu comecei a ficar num quadro ansioso. Aí eu fiz, o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou jogar no Google como ficar calmo, como amenizar os pensamentos, como fazer 45 dias de rotina dentro de casa. Então, eu comecei a tentar meditar, né, porque a primeira coisa que sai na internet, você joga no Google, é meditar. Eu começava a tentar meditar, fechava lá os olhos, fiz, vou começar com 5 minutos. Só que eu ficava, 5 minutos, eu fechava o olho e ficava na mente. Será que já passaram os 5 minutos? Aí às vezes eu abri o olho assim, ainda falta 1 minuto. Ver a loucura da cabeça da pessoa. Não, tá bom, acho que meditar não é pra mim, vou ler. Aí começava a ler, lia o primeiro parágrafo, relia,
e eu não entendia nada. Tipo, eu ficava na mesma página diversas vezes. Fiz, não, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Resolvi procurar um médico. Aí fui ao médico, ele simplesmente, né, passou passiflora, pediu para relaxar, aquela coisa básica, porque eu não estava com uma ansiedade avançada. Só que dentro de mim estava um turbilhão de pensamentos e eu não conseguia me acalmar. Foi quando eu, conversando com uma amiga minha, porque como eu malhava, né, estava bem meio que assíduo na academia, ela mandou mensagem para mim: Denis, cadê você? Nunca mais te vi na academia. Contei o que tinha acontecido e ela fez: tu já ouviu falar em reiki? Eu, reiki? Não, nunca tinha nem ouvido falar em reiki. Não, depois dá uma pesquisada na internet. Aí eu fui, pesquisei na internet mais ou menos, achei uma coisa meio estranha, chakras, energia, até porque naquela época o reiki não era tão divulgado, né, e tão difundido como é hoje. Eu fiz, não vou nem dar trela para isso aí. Passaram-se os 45 dias, eu comecei a poder andar, né, colocar o pé no chão. Oi, Rose, bem-vinda, Jonas. E foi quando eu tive a oportunidade de começar a sair. Então um amigo meu me levou na casa dele para passar lá o dia com ele, né, porque eu já estava 45 dias de quarentena, né, era uma pré-pandemia. Então eu simplesmente fui na casa dele, chegando lá, conversando com a mãe dele, né, do que eu tinha acontecido. Aí ela falou a mesma coisa. Denis, tu já ouviu falar em reiki? Eu fiz, não, gente, espera aí. 2 pessoas me indicando a mesma coisa, o universo está querendo me dar um sinal. Aí foi quando ela disse, eu tenho uma pessoa, uma conhecida, que aplica reiki. Por que tu não faz com ela? Aí eu fui, que inclusive ela está até aqui na live, a Zi, foi minha mestre em reiki. E eu fui lá. Essa mãe do meu amigo me levou lá, conversei com ela, gostei dela de cara, fizemos uma sessão de reiki e foi quando a mágica meio que aconteceu. Porque em 45 minutos mais ou menos de sessão de reiki, né, a primeira vez, eu consegui tudo o que eu não tinha conseguido nas minhas buscas anteriores. Então, eu deitei na maca, ela me orientou, disse que eu poderia ter uma profunda sensação de relaxamento, que eu poderia dormir e que era normal se eu dormisse. Enfim, quando eu acordei, né, porque eu capotei nessa sessão de reiki, parecia que eu estava em outro planeta. Eu estava me sentindo tão leve, mas tão leve, e a minha mente, ela estava como se fosse vazia. Eu estava assim, eu acordei meio que sem saber onde é que eu estava. Depois foi que eu reconheci que eu estava no espaço dela. E eu fiquei, caramba, peraí, o que é isso? O que é isso que você fez em mim? Eu quero mais, eu quero... Então eu fiquei encantado com o reiki, daquele efeito imediato na primeira sessão. E assim eu comecei a fazer outras sessões de reiki com ela, e foi quando eu conversando com ela, ela fez, você pode fazer o curso de reiki também. Inclusive, você se aplicar. Eu fiz, sério que eu posso fazer isso em mim? Ela, sério, você pode aplicar nos outros, como eu estou fazendo, e pode aplicar em você também. E você que voa, no caso, na época eu era comissário, é até bom, porque você pode fazer um autotratamento onde você estiver. Aí eu comecei a fazer o curso de reiki. Oi, Emily, bem-vinda. Eu comecei a fazer o curso de reiki. Fiz o nível 1, fiz o nível 2 com ela. E eu comecei a entender, né, como é que funciona o reiki no nosso corpo. Eu tive que sentir, literalmente, né, na pele, como é que o reiki funcionava. Porque quando a gente faz os níveis, né, nível 1, nível 2, é indicado que façamos 21 dias de autoaplicação de reiki, porque é ali que a gente vai ter o primeiro contato com a energia. Ou seja, os nossos canais, eles vão se abrir para o novo. É uma nova energia que está entrando dentro da gente. Então a gente primeiro precisa sentir como é essa energia dentro da gente, para depois começar a aplicar nos outros. Né? E por que 21 dias de limpeza? Né? Primeiro, não sei se vocês sabem, 21 dias, né, segundo os grandes estudiosos,
após 21 dias de um hábito consecutivo, de uma atitude, né, consecutiva, aquilo se torna um hábito. Então, depois de 21 dias, você já se torna um hábito se auto-aplicar. E também, o reiki vai fazendo uma limpeza energética. Então, à medida que ele vai abrindo esses canais, esse primeiro contato com a energia, nos primeiros dias você pode ter algumas sensações diferentes, porque ele vai fazendo toda aquela limpeza, tudo que está meio que bloqueado ali dentro de você, ele vai limpando. Então, foi quando eu decidi aprender o reiki, a aplicar nas pessoas, porque eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu senti na sessão. E lá no voo, quando eu decidi também, eu comecei a trabalhar como terapeuta, né, simultâneo à função de comissário. Então, eu via que as pessoas estavam muito ansiosas, né? Eu já era ansioso, via que os colegas com a mesma rotina também estavam, e eu dizia, você já ouviu falar no reiki? Porque aí explicava mais ou menos, muita gente ainda tem a crença de que o reiki é religião. Então eu decidi, quer saber, eu acho que o reiki não vai rolar, porque as pessoas confundem muito com o espiritismo, acham que tem religião no meio, enfim. Aí eu fiz o curso de acupuntura. Por quê? Porque a acupuntura, todo médico indica. E eu já também cheguei à acupuntura por conta da dor, mas isso aí é um outro assunto para uma outra live. E eu cheguei na acupuntura por conta da dor. Só que eu fiz, eu vou começar com a acupuntura, né? Só porque eu sei que todos os médicos indicam e está livre de crenças, né? Não envolve questões religiosas, as pessoas ainda não têm crença limitante em relação à acupuntura. E assim eu comecei a atender. Só que eu achava que o meu cargo-chefe das terapias ia ser primeiro a acupuntura e depois o reiki. Só que o universo, mais uma vez, disse que não. Eu comecei a atender muito com reiki. Então as pessoas começaram a me procurar por causa do reiki. Né? E como a Emily está dizendo aí, o reiki do Denis é o melhor que já recebi. Assim, na verdade, a energia reiki é única, né? Mas muita gente diz que o meu reiki é poderoso. Então, não é fazendo minha propaganda, mas como a própria Emily falou. Então as pessoas começaram a vir fazer reiki e a melhor propaganda é a boca a boca, né? Então as pessoas saíam, né, plenas e falavam uns para os outros. E quando eu comecei a atender, eu via que 90% das pessoas, a causa principal era ansiedade. 10% vinha com dor, tipo dor de coluna, dor no pescoço, que era quando eu tratava com acupuntura, né? Dor física eu tratava normalmente com acupuntura, mas dor emocional, no caso ansiedade, depressão, pensamentos acelerados, eu gostava do reiki. E às vezes até a pessoa chegava, não, Denis, eu posso te pedir a terapia que eu queria que tu fizesse um reiki. Aí assim eu fazia. E assim eu fui aplicando, né, o reiki cada vez mais. Foi assim que eu cheguei no reiki, né, foi por conta de um processo de ansiedade, né, que é o que a grande maioria passa hoje em dia. E, infelizmente, né, segundo Augusto Cury, 80% da população mundial sofre com ansiedade. 20% provavelmente vai ter ou já teve depressão. Então são meio que os dois males do século, né? Depressão, as pessoas que estão presas ao passado, e a ansiedade, as pessoas que estão com a mente lá no futuro. Só que, quais são os benefícios do reiki para a ansiedade? Como é que o reiki trata a ansiedade, né? Na verdade, o reiki, ele é uma energia que trata a pessoa, não exatamente a doença. Porque quando a doença ela já está instalada no corpo físico, a gente, claro, tem que ir ao médico, né, tomar medicamentos e etc. Só que o reiki, ele ajuda a acelerar o tratamento junto à medicina convencional. É tanto que o reiki ele já é reconhecido, né, pela OMS como uma terapia integrativa,
Assim como o SUS também já está aplicando em diversos hospitais. Inclusive aqui em Brasília, já tem vários hospitais que aplicam o SUS, né, aceitam terapeutas reikianos como voluntários e até contratam eles para trabalhar no hospital, para justamente tratar as pessoas, principalmente paciente de UTI, porque UTI é necessário ter aquela rotatividade, né, de pessoas. Então o reiki ele vai acelerar essa recuperação. Oi, Rose, bem-vinda. Daqui a pouco eu te respondo essa pergunta. Por que nós somos ansiosos, né? Na verdade, a gente é ansioso porque a nossa mente está sempre pensando no futuro. O que é a ansiedade? A ansiedade é você ter medo, ter receio de algo que ainda vai acontecer, que você é a sensação de você não dominar algo que ainda está por vir. Mas só que aquele algo pode ser que esteja só na tua cabeça. Então, quando a gente está no agora, né, focado, concentrado, fazendo algo, a ansiedade ela não existe. E o reiki ele faz isso. O reiki ele traz a gente para a ansiedade, para o presente. Por quê? Porque ele equilibra, faz um equilíbrio de todos os chakras e te traz para o presente. É tanto que os 5 princípios do reiki, né, baseados no reiki, é justamente no só por hoje, ou seja, é no agora. Porque para energias, no geral, não existe tempo, não existe espaço. A energia é hoje. Inclusive, a Rose, ela foi uma das pessoas que eu pude aplicar um reiki à distância durante a pandemia. Porque quando a pandemia começou, né, que tudo fechou, ninguém sabia o que era essa doença, que todo mundo começou a ficar enclausurado. Algumas pessoas tinham, né, que infelizmente sair para trabalhar. Então o reiki me possibilitou também ajudar pessoas à distância, né? Provavelmente vocês já tenham ouvido falar no reiki à distância. Muitas pessoas aqui, inclusive, já receberam reiki à distância e é da mesma forma que o presencial, porque para a energia realmente não tem isso de tempo e espaço, né? Ela é atemporal. Então, quais são os benefícios de uma mente tranquila, né? O porquê é necessário estarmos bem, né, com a mente tranquila. Primeiro, porque ela traz mais produtividade, então você vai ter um desempenho profissional melhor. Você também traz mais foco, mais concentração. Estou falando aqui porque é uma listinha enorme, tá? A gente dorme melhor e a gente sabe o quanto é importante, até para o sistema imunológico, uma boa noite de sono. Então, além dessas questões, a ansiedade, né, ela nunca vem sozinha. Ela sempre traz a turminha dela, né, que é a compulsão alimentar. Porque, na verdade, o ansioso ele precisa de alguma coisa como válvula de escape. Então, normalmente, quem bebe, né, normalmente quem está muito ansioso, bebe um pouquinho mais. Quem fuma um pouquinho mais. Quem come um pouquinho mais. Então, o ansioso ele começa a utilizar esses gatilhos para tentar fugir daqueles pensamentos acelerados. E quando a gente está pensando muito, né, às vezes a gente pensa tanto, tipo, às vezes a gente não fez nada durante o dia, né? Eu digo nada no sentido de atividade física mesmo, que daria para ficar cansado. Mas às vezes o cansaço mental é pior do que o cansaço físico. Porque o físico, de repente você tira um cochilo, você senta, você descansa, você já está renovado. Mas e o mental? Como é que a gente vira a chave para poder amenizar esses pensamentos? É difícil, né? Então, o pensar demais, o pensamento é uma forma de energia. Pensar muito, você está gastando energia, ou seja, você fica cansado energeticamente falando. E como é que o reiki atua nesse equilíbrio, né, do energético do nosso corpo? Para quem não sei se vocês sabem, temos duas energias, Yin e Yang.
né? Quem já estudou, estuda medicina chinesa, trabalha muito com essas energias, ou você já deve ter ouvido falar, que é aquele símbolo que é o preto com branco, que são duas energias opostas, porém complementares. A Yin, energia Yin, é aquela energia mais calma, mais tranquila, é aquela energia mais da paz. O Yang é a energia mais da agressão, é a da vitalidade, é a da ação. Então, quando você está muito Yang, você está extremamente pilhado, agressivo, você não consegue parar para pensar. Quando você está muito Yin, você está aquela preguiça, aquele marasmo, falta de disposição. Como é que o Reiki faz isso? O Reiki, ele ajusta essas energias. Então, se você está muito Yang, ele te dá Yin. Se você está muito Yin, ele te dá Yang e volta-se ao equilíbrio. Por isso que se tem a sensação de bem-estar logo depois de uma sessão de Reiki. A imagem travou, foi isso, Anselmo? Vocês estão me ouvindo? E travou, foi isso? Alguém fala aí pra mim alguma coisa, se vocês estão me vendo, estão ouvindo. Tá tudo ok? Ouvindo ok e imagem ok? Então vou continuar. Então, segundo, eu achei bem interessante porque como o Reiki ele já é reconhecido, né, cientificamente por seus benefícios, e a OMS ela reconhece o Reiki como uma prática. Ok. Eu queria falar para vocês qual é a definição, né, exata de saúde que a OMS traz para a gente. Ela diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de infecções ou enfermidades. Ou seja, vou repetir, é um estado de completo bem-estar físico, mental, olha, já cuidando aí, se preocupando com o nosso mental, e social, né? Porque o social também faz parte, influencia no mental. A gente viu bem isso na pandemia, né? Onde a gente teve que cortar já de imediato o contato social. E não apenas como ausência de infecções ou enfermidades. Então, hoje eu tenho estudado muito sobre o Reiki, né, e sobre as terapias energéticas. Quem me conhece sabe, porque Denis, acho que não tem mais como dissociar o ser humano em fatias como antigamente era feito, né? Você ia ao médico e simplesmente, você está com dor no joelho, ok, você vai lá no ortopedista, ele passa um medicamento, e se você está com dor no joelho, por exemplo, dor de cabeça e, uma dor de barriga, são 3 especialistas que você vai diferentes, são remédios para patologias diferentes, e o Reiki, ele trabalha o ser como um todo. Porque quem estuda a parte energética, né, a gente sabe que tudo começa nas camadas mais sutis. Quando chega no físico, é porque realmente já passou, já deu sinais no campo mental, emocional e espiritual e a gente não ouviu. E daqui a pouco está no físico, ou seja, está palpável, está visível. Então, o Reiki ajuda, mas agora vai ter que ir no médico. E uma coisa bem interessante também, uma curiosidade do Reiki, é que dependendo da sensibilidade da pessoa, né, do terapeuta, ele consegue sentir se tem alguma coisa, alguma energia nos campos sutis e que, se não for limpa naquele momento, ou o mais rápido possível, pode se transformar numa patologia física. Então, o Reiki ele tem essa capacidade de fazer essa limpeza, né, no campo sutil, impedindo que as doenças cheguem no campo físico.
Eu sou apaixonado pelo Reiki porque eu acho que é uma técnica simples, extremamente poderosa, literalmente está nas mãos, né, nas nossas mãos, e que você pode aplicar em qualquer lugar. Eu acho que o Reiki, assim como a educação financeira, ela deveria ser já de criança, porque imagina você, né, poder se auto-aplicar, você poder se cuidar, e aquelas pessoas que você gosta. Porque a gente, né, às vezes fica sempre dependendo do outro, a gente negligencia com a nossa própria saúde. Primeiro, dá mais importância ao que está fora do que o que está dentro. Então, isso aí, o Reiki, ele tem esse poder de fazer este equilíbrio de todos os nossos corpos. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo, que eu acho ele maravilhoso, que é Medicina Vibracional. Eu esqueci o nome do autor, porque é um nome bem difícil. Mas ele é um médico, ele há 12 anos, ele estuda, na verdade, os benefícios das terapias energéticas no corpo físico. Então, ele começou a estudar como a energia, né, ela trabalha no nosso sistema fisiológico. Porque Albert Einstein, ele já, né, que foi o descobridor da energia, ele já dizia lá atrás que tudo é energia, só que em camadas diferentes. Então, por exemplo, uma mesa, ela é energia, num estado condensado. A gente está se falando e se vendo agora por causa de quê? Energia, né? Então, assim, tudo é energia. Então, ele começou a ver, e ele até falou uma frase que ele diz: se você entendeu, não sente nada em relação à física quântica, é porque você não entendeu nada. Então, Albert Einstein, veja só, anos, séculos atrás, aquela genialidade que ele tinha, ele já descobriu que tudo é energia. E este médico, ele começou a estudar como a energia atua no corpo físico. Quais são os benefícios? Já que tudo é energia, né, nosso corpo, a maior parte, ele tem muito composto de água, e a gente sabe que a água é um ótimo condutor energético. Como é que a energia atua? Então é interessante o livro porque ele mostra estudos científicos de como a energia cura, né, o processo fisiológico. Ele diz até que o maior sonho dele é fazer uma academia, juntar todas as pessoas que trabalham com energia. Curandeiro, acupunturista, reikiano, terapeuta holístico, o pessoal trabalha com mesa radiônica, juntar todo mundo se aplicar em todo mundo, para que todo mundo sentisse as terapias um dos outros e assim fizesse um grande estudo e mostrar para a comunidade científica os benefícios da energia. Porque, infelizmente, ainda muita gente confunde. Tudo bem que hoje ainda está mais tranquilo, né? As pessoas, com a aceitação da OMS, o reconhecimento, na verdade, da OMS e do SUS, com as terapias integrativas, né, como a acupuntura, florais de Bach, o Reiki, aromaterapia, cromoterapia. Então, tem se ganhado mais notoriedade dessas práticas no nosso dia a dia. E agora, com a pandemia, né, quantas e quantas pessoas não procuraram a ajuda de alguma terapia energética, né? Oi, Bruno, bem-vindo. Inclusive o Bruno foi um dos que eu pude ajudar, né, que ele estava com ansiedade, eu fiz um atendimento nele à distância, ele está no Rio, e foi maravilhoso, né? Então, gente, deixa eu ver aqui a minha colinha que eu fiz. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que vocês tenham feito. Uma coisa que eu queria pedir para vocês é, se vocês fizerem alguma pergunta, fazer aqui na caixinha de perguntas. Tem uma interrogaçãozinha, né? Aí você clica lá e faz uma pergunta. Que eu vi, os comentários foram passando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Tá? O Anselmo falou que a experiência é maravilhosa, mesmo à distância, as sensações são iguais daquelas que temos na presencial. Ele também já apliquei um reiki nele à distância. Deixa eu ver. E o bom do reiki, gente, é que eu considero ele uma terapia que ele é como se fosse uma calça jeans com camisa branca. Ele combina com outras terapias. Então eu uso muito o reiki junto à acupuntura, junto ao Konindu, porque o reiki ele potencializa a ação das outras terapias. E eu considero também o reiki, às vezes, como se fosse é como se ele limpasse o terreno, digamos assim. Às vezes a pessoa está muito ansiosa, a pessoa está muito preocupada, tem muito medo, né? Às vezes vou atender com a acupuntura, a pessoa ela está com medo das agulhas porque acha que vai doer. Então eu aplico primeiro o reiki, porque ele traz aquela sensação de relaxamento, né? Faz aquele equilíbrio energético para eu poder trabalhar com uma segunda terapia. Ó, Cris, boa noite, parece que está falando de mim. Espera aí que eu estou agora. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês coloquem aí na caixinha. Só queria um favor, eu queria que vocês me dissessem a hora, porque eu esqueci de pegar meu relógio. Eu não consigo visualizar aqui no celular. Então, talvez vocês já ouviram falar em chakras. Eu queria... Oi, Mário, bem-vindo, Jonas. Vocês já devem ter ouvido falar em chakras, né? Que são portais energéticos que nós temos. Nossa, já são 19h45. Nós temos portais energéticos, né? Que eles, quando harmonizados, eles trazem esse bem-estar. Os chakras, eles estão ligados... Cada chakra, né, desses 7 principais, estão ligados a uma glândula, né? Então, por exemplo, o chakra da laringe está ligado à tireoide. O chakra base, que é na base da coluna, as suprarrenais. E a gente sabe da importância dos hormônios para o nosso bem-estar, né? Então, às vezes a pessoa está com hipo ou hipertireoidismo, porque é uma disfunção na tireoide. Então, você aplicando o reiki no chakra da laringe, vai beneficiar demais a tireoide. Então, esses 7 chakras principais, né, que são vórtices energéticos que captam a energia, e a reiki em especial, e introduzem para dentro do nosso corpo, esses chakras, quando alinhados, quando trabalhando em harmonia, traz o bem-estar. Quando a gente está com ansiedade, normalmente, os chakras superiores, que é o da testa, né, que a gente chama chakra frontal, responsável por pensamento, intuição, ele provavelmente está desalinhado, e o coronário, que fica no topo da cabeça, que é a nossa ligação com o divino, ou seja, com a sua crença que você tem com a sua religião, com o seu Deus. Então, quando a gente está ansioso, né, essa região aqui de cima está conturbada, deve estar agitada, deve estar bloqueada. Aí é quando o reiki vem harmonizando, né, todos os chakras, até porque todos precisam estar alinhados para que a energia flua, mas alinhando esses daqui de cima, automaticamente você já fica mais tranquilo, mais calmo. Eu recebi até uma pergunta bem interessante, foi da Soraya, eu não sei se ela está aqui na live, que perguntando quantas sessões são necessárias, que eu fiz uma caixinha de perguntas hoje, perguntando se você fosse fazer uma sessão de reiki, o que é que você gostaria de tratar? E ela disse que queria foco. Então, eu falei, né, dos chakras superiores, e ela perguntou quantas sessões são necessárias para começar a ter resultado. Então, varia muito da pessoa, e também varia muito do organismo, né, absorver aquela energia, e também varia muito também da atitude da pessoa. Porque o reiki, ele não faz milagre, né? Ele atua, ele equilibra, ele vai trazer aquele bem-estar, porém,
você também precisa vigiar seus pensamentos, você precisa cuidar um pouco, né, das suas atitudes, tentar não se estressar, porque se você faz o contrário, você desalinha tudo, entendeu? Só que o reiki, por exemplo, uma pessoa que faz reiki constante, a tendência dela não ficar tão ansiosa com tanta frequência é maior do que uma pessoa que não se trata com reiki. Então, não estou dizendo que o reiki vai deixar a pessoa zerada, zero ansiedade. Pode deixar, contanto que você também contribua para isso. Mas, por exemplo, se uma coisa que me deixava muito irritado era a falta de educação no trânsito. Não sei se com vocês é assim, mas falta de educação no trânsito para mim é uma coisa que me irritava muito. Depois que eu conheci o reiki, comecei a me aplicar todo dia, eu mudei já isso. Eu não me irrito tanto como antes, quando eu não conhecia. Então ele tem esse poder de mudar um pouquinho a sua chave e tirar, né, toda aquela intensidade de raiva de uma determinada situação para amenizar aquilo ali. Uma dica que eu quero dar para vocês, que eu acho que já deve faltar uns 10 minutinhos, né, para a live, para finalizar a live. Nossa, gente, como uma hora passa rápido, hein? É o seguinte, quando você estiver muito estressado, estiver muito com a cabeça, né, com aquele sintoma de ansiedade, pensamentos acelerados, se você tiver algum lugar, de preferência com natureza, para ir, né, você fica descalço, né, em contato com a grama, com a terra ou com uma árvore, se for possível, e você faz umas respirações profundas, imaginando, se concentrando, né, dos teus pés na terra. Por quê? Nós temos chakras, né, tanto na palma das mãos, que é por onde a gente canaliza a energia reiki, quanto também nos pés. Então, quando a gente está muito ansioso, muito preocupado, a concentração maior energética está aqui na parte superior. Quando a gente está descalço, né, fica descalço na grama, na terra, esse chakra, né, a terra tem o poder de equalizar essa energia que está muito concentrada aqui e distribuir para todo o corpo e levar para ela mesma. Então você já dá uma melhorada, uma aliviada naquela tensão. Então fica uma dica para quem tiver com muita ansiedade, né, em relação a isso. Se puder, respira, tem contato com a natureza. O que eu queria propor para vocês, eu queria que finalizar esta live, só pela última vez, me digam aí qual é a hora, por favor. Prometo que na próxima eu vou trazer um relógio que realmente eu esqueci. E a nossa próxima live, falando nisso, vai ser na quarta-feira, tá? Depois de amanhã, que é dia 27. O tema eu ainda vou definir, porque eu recebi muitos temas legais na caixinha de perguntas. E eu estou decidindo, estou vendo qual tema eu vou trazer para quarta-feira. Mas fiquem ligados aqui no Instagram, que eu vou divulgar qual vai ser o tema, tá? Então, eu quero proporcionar para vocês, quem estiver online, um reiki à distância, certo? A gente vai fazer agora, nesse exato momento. Oi, Samira, bem-vinda. São 10 para as 8. Então, queria que vocês respondessem aí, quem quer receber o reiki à distância agora? Coloca sim aí no chat. E enquanto isso, enquanto vocês respondem sim, quem quiser receber, né, e eu tô vendo que ninguém quer receber, é isso, cadê o sim? Ou bota sim ou bota eu. Eu queria que vocês, né, não sei onde é que vocês estão na casa de vocês, mas que procurem um lugar tranquilo, que procurem um lugar onde não tenha distração, né, tipo televisão. Celular não vai poder desligar porque vocês vão ter que ouvir minha voz, mas que não tenha outras pessoas conversando, né, interagindo com vocês, ou televisão. Carol, faz um favor, não sei se tu tá voando ou se tu tá em casa, mas se tu estiver em casa, tu já pega a tua cachorrinha e fica contigo, tá? Para ela receber também, se for possível, se tu estiver em casa.
e vão lá para um cômodo, né, bem tranquilo. Ah, tá no hotel. Então, amiga, mentaliza ela, tá? Você mentaliza ela e se mentaliza e mentaliza ela. Pensa nela também, tá bom? Então, estão todos acomodados, dão um ok aí. Tipo, ok, já estou acomodado, já estou num lugar tranquilo, já estou num lugar mais reservado. Pedir para que vocês sentem, né, ou deitem numa posição bem confortável, certo? Fiquem bem confortável. Tipo, coloca o celular assim do lado, só ouvindo a voz. Vocês vão fechar os olhos e vão fazer 3 respirações profundas pelo abdômen, tá? Vocês podem inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Vou fazer junto com vocês. Primeiro, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira mais uma vez pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz de forma abdominal. Solta pela boca. Grandes mestres do Reiki, peço-lhes permissão para enviar Reiki à distância para todos aqueles que estiverem nessa live. Que eles possam receber a energia e que a energia inteligente como ela faça, harmonize tudo aquilo que cada um está precisando, seja no campo mental, emocional, espiritual ou físico. Eu vou pedir a vocês que mentalizem aquilo que vocês gostariam de tratar com a energia Reiki em um desses campos. E agora eu vou entoar os símbolos do Reiki, que são os símbolos para tratamentos físico, mental, emocional e espiritual. Chokurei, 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 sei Reiki, sei Reiki, sei Reiki, Honsha Ze Shonen, Honsha Ze Shonen, Honsha Ze Shonen, Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo.
Agora eu vou pedir para que vocês coloquem as duas mãos no chakra cardíaco, no coração. Façam uma respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Internamente, agradeçam pela energia Reiki, por esse momento, pela vida de vocês, pela saúde de vocês, por estarmos vivos, saudáveis. Gratidão, mestres do Reiki, por este momento. Peço-te permissão para encerrar esta sessão de Reiki à distância. E aí, gente, queria que vocês me contassem o que é que vocês sentiram, se sentiram alguma coisa. Qual foi a sensação? Se acalmou ou amenizou aquilo que vocês mentalizaram? A Samira sentiu um arrepio. Carol. Ai, que bom, Carol. Ficou em paz, calma. Bruno relaxou bastante. Anselmo, calor nas pernas e nas mãos. Quem não sentiu nada também pode falar, tá, gente? Não é obrigado a sentir. Mayra, calor nas mãos. Mário, eu acho que você tem perfil para ser uma ótima reikiana, viu? Hashtag fica a dica. Motivo, Satélite, está se sentindo bem. Fran relaxou. Cris. Então, gente, que bom que vocês gostaram, né? Foi rápido, foi de forma coletiva, mas é melhor do que nada, né? Eu acredito nisso. Eu quero, nas próximas lives, trazer também no final este momento, ou então alguma outra meditação, utilizando o Reiki, a Cris, olhos lacrimejando. Saibam que o Reiki ele está acessível a todos, inclusive a vocês, né? Basta ter o curso, ser sintonizado com a energia através de um mestre capacitado. Então, próxima quarta-feira teremos mais uma live. Eu vou preparar um tema bem legal. Vou até deixar mais uma caixinha de perguntas amanhã para vocês sugerirem alguma coisa, porque eu já estou com sugestões anteriores, mas vocês também, se quiserem sugerir, fiquem à vontade para a gente fazer uma outra live. Eu vou trazer uma outra vivência com o Reiki, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês, gratidão mesmo. A live vai ficar gravada no IGTV e depois vocês curtam, compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que merecem e precisam assistir, né, e ficar ciente de todo esse conteúdo. Inclusive, né, quem vai assistir depois gravado, este envio de Reiki à distância também funciona, tá? Basta só se conectar com a energia. Beijo e até a próxima. Até quarta-feira, hein? Espero todos.